Agora vamos ao review do capítulo 225 de Jujutsu Kaisen. O título, né? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou passar pelo capítulo e os pontos que a gente tem que citar eu vou citando enquanto a gente vai, tá? Não vou deixar pro final não. Mas tem que, inclusive a frase do Gege aqui, eu tenho que citar que a frase do Gege não tem nada a ver com o mangá dessa vez, tá? Tem uma frase circulando aí de um do Dia dos Namorados aí, mas eu acho que não é desse ano não. Ele falando que por que o Gojo não morreu ainda. É sabido que o Gege não gosta muito do Gojo, né? Mas essa frase não é da semana. A da semana é sobre o pessoal lá trabalhando muito da MAPPA. O pessoal tá fazendo o anime. Ele tá falando que eles estão trabalhando bastante, que ele tá preocupado com eles lá. Mas a frase é essa. Então vamos seguir pro capítulo. O título do capítulo é a Batalha dos Malfeitores, né? A Batalha dos Malfeitores Infernal, parte 3. A gente só teve 3 partes aí. A luta do Megumi com o Regis durou 7 partes. Quase 8, eu acho. Mas aí, foram 3 partes. E o capítulo começa com a galera assistindo a luta num setup. Parece, eu tenho a impressão de que isso aqui é no meio da rua. Esse setup aqui, bem parecido com o setup do Kenjaku Gamer, jogando no Nintendinho. Mas o Kenjaku só precisava de uma TV. Os caras aqui tem mais de 20 aqui, certeza. E aí, eles estão assistindo, tem uma pessoa comentando, né? A gente não sabe quem é, mas aparentemente é uma pessoa que entende bastante. Entende tudo o que está acontecendo aí, que é meio esquisito, porque lá na primeira temporada, pelo menos do anime, foi dito que as pessoas normais não conseguem ver Jujutsu, né? Não conseguem ver as técnicas. Mas eles conseguem ver um cara voando, né? Eles conseguem ver um cara voando, eles conseguem ver a destruição. Mas vamos lá, o comentador, ele tá falando, a galera toda tá aqui, tá? Menos a turminha que lutou junto com a Maki, junto com a Maki e contra o Naoya. Tá faltando o Kamo Júnior, tá faltando o Samurai, tá faltando o Kappa. Aqui. Tá faltando todo também, né? Tá, mas vamos lá. O comentador, ele fala que o Limitless do Gojo, ele permite que as coisas não consigam encostar nele, né? E a gente tem aqui uma noção aqui, indo mais pra frente, né, que eles vão explicar qual é que é da expansão de domínio, não, da amplificação de domínio, é que o Limitless, o infinito do Gojo é basicamente isso, mas só na parte defensiva, né? Que a amplificação de domínio aqui é eles criarem um domínio ao redor do corpo, mas sem imbuir a técnica amaldiçoada deles, né? E aí é só aquele espaço ao redor do corpo. E esse espaço ele serve como filtro contra outras técnicas, contra outras técnicas de expansão de domínio também. Porque em vez da parte de 100% de acerto acertar a pessoa, ele acerta esse espaço que está ao redor do corpo da pessoa, do feiticeiro, né? Eu tenho a impressão de que tudo isso é manipulação de energia amaldiçoada, né? Não é técnica inata, aparentemente qualquer um pode aprender. Eu achei que o Kusakabe saberia, que eles perguntam pro Kusakabe se ele saberia fazer isso, né? Tava esperando que sim, mas aparentemente o Kusakabe não sabe fazer isso não. Tava esperando, né? Se o Kusakabe não sabe, a Miwa também não sabe aqui. Então fudeu. Mas o lance da amplificação de domínio é basicamente isso, e o infinito do Gojo é basicamente um negócio que funciona a base direta, que a técnica dele permite, né? Sem ele precisar aprender uma amplificação de domínio genérica, a técnica dele já tem uma. Mas o negócio é que, já que ele teve uma sempre, né? De nascença, se ele saberia utilizar o genérico. Talvez é uma das formas aí. A gente volta nisso aí mais pra frente. Mas vamos lá. Eles falam. E aí o comentador ele fala, né? O Sukuna tá usando a amplificação de domínio para neutralizar o infinito do Gojo. E aí tem a nota do editor aqui.
No do Edzu ele fala que os feiticeiros de Jujutsu, eles estão juntos, né, para assistir a batalha entre Gojo e Sukuna. E aí o Chozo, ele tá do lado do irmão dele, né? Ele comenta, né? Amplificação de domínio. E aí o Yuto ele fala que eu via uma coisa parecida nas gravações do Mekamaru. Saudade aí do Mekamaru. Eu queria que ele tivesse aí, mas aparentemente não. Ele não ia fazer porra nenhuma. Eles falam aqui, né, que as maldições de nível especial, elas usaram o mesmo método em Shibuya para counterar o infinito do Gojo. O Limitless, na verdade. Counterar a técnica toda no Gojo. Aí o Hakari fala que realmente, né, parece que a técnica do domínio do Gojo foi neutralizado. Mas como, né? É o que o Sakabe fala, que é nada mais que uma versão refinada de um domínio simples, né? Você se cobre. Ele fala que ele usa a expressão shifting, que é o ato de embainhar uma espada, né? Você embainha. Ele usa essa palavra aqui em inglês. Você se cobre. Você se cobre com um domínio, né? Sem imbuir a sua técnica amaldiçoada. É só para fazer um espaço. É só fazer um espaço vazio ali entre você e o resto, né? É bem parecido. É bem parecido com o infinito do Gojo aqui. Bem parecido. Deve ser algum pensamento comum, porque os feiticeiros porradeiros eles devem desenvolver, né? Essa é meio que uma técnica para quem luta corpo a corpo. Mas vamos lá, eles falam que isso permite, e por causa desse espaço, né, vazio que você bota entre você, acima do corpo, né, faz com que a técnica do oponente flua para esse espaço e aí neutraliza ela. E aí o Hakari pergunta: você consegue fazer isso com o Sakabe-san? Aí ele fala que não seja ridículo, né? Óbvio que eu não consigo. Porra, eu queria ver o Sakabe usando essa merda. E aí o Higuruma fala: eu consigo entender mais ou menos. E a Angel, ela fala que o principal problema de amplificação de domínio é que você não pode se usar simultaneamente com a sua técnica inata, né? Com a sua técnica inata. O Pandinha, ele fala que, né, isso quer dizer que o Sukuna tá lutando com o Satoru sem a técnica dele, né? Aí a Angel fala que nem o Sukuna é exceção a essa regra. Ela que fala, em outras palavras, o Sukuna tem que lidar com o Limitless sem usar amplificação. Ele fala aqui, se ele tiver um outro jeito de lidar com o Limitless sem a amplificação de domínio, né, o Gojo vai perder. E aí eles falam aqui, aí a Miwa fala, né, e nesse caso, por que o Sukuna não está usando a expansão de domínio, né? Aí ela que fala que imediatamente depois de usar a expansão de domínio, a sua técnica fica instável, né, para usar, né? Então não seria, por que ele não desafia o Gojo para uma batalha de domínio primeiro, né? Para desestabilizar o Gojo aí. Acho que o Sukuna já deve ter percebido que isso não ia funcionar com o Gojo, né? Pelo menos não nesse pensamento que o domínio dele é idêntico ao dos outros, né? O domínio do Sukuna aí seria idêntico, funcionasse da mesma forma que os outros. A Kirara fala que é fácil falar isso, né? Mas dependendo do resultado da batalha dos domínios, a luta acabaria. A Miwa pergunta isso não é uma boa coisa? Coisa boa, né? Aí a Kirara fala, é verdade, por que ele não está fazendo isso, né? E aí o Yuji ele fala que aí ela fala que esse domínio, o negócio dos domínios, eles não negariam, né, o efeito de 100% de acerto da técnica do Gojo, em primeiro lugar. E aí o Yuji ele confirma, né, que sim, e ele disse isso quando ele estava dentro do domínio de um espírito amaldiçoado, né, Aí o Yui, ele fala que talvez o Sukuna ele não saiba, né, se ele consegue vencer contra uma batalha de domínio, em uma batalha de domínio contra o Gojo. Isso aqui é meio esquisito, porque o Sukuna ele parecia estar tão no controle do negócio, tão no controle, por que ele demorou tanto assim, né? Será que ele só queria testar o negócio mesmo? Será que ele está se divertindo?
Ele tá se divertindo, ele não ia querer acabar rápido o negócio. É provável que seja isso, né? Provável que seja isso, mas ainda assim é meio esquisito. Mas a Shoko, ela fala que se esse fosse o caso, né? O Gojo já teria usado também a expansão de domínio dele. Ela fala que é difícil acreditar que o Gojo não teria feito isso, né? Mesmo com aqueles olhos deles e a personalidade de merda dele. E aí o Chozo, ele puxa, né? Ele puxa o óbvio aqui, que ele fala. E se os domínios deles não se cruzarem nesse caso? Se os domínios não se baterem nesse caso? Aí ele fala que, baseado no que o Inumaki e o Yuji falaram, né? Eu não acho que o domínio do Sukuna fecha em uma barreira. E aí todo mundo fica chocado. O Sakabe, ele fala que mentira, né? Mentira. O próprio Hajime, ele fala, não acredito nisso. O Hakari, ele fala que isso é insano. O Yuta, ele fala, isso é um absurdo, correto? O Yuta não é o nosso salvador, galera. O Yuta também não saberia o que fazer nesse caso. O Yuta não é o nosso salvador aí. Quem tá bancando no Yuta... A Maki não falou nada, né? A Maki não comentou nada. Ela tá do outro lado, eu acho. Essa é a conversa do pessoal que tá desse lado aqui. Tá desse lado da direita. Mas o Yuta e o Hakari, eles acharam isso insano. Então não vai ser eles que não vão ser eles que vão salvar o dia aí. E a Miwa, que é a mais fraquinha, ela fala que isso é tão... Ela nem sabe para onde isso vai, né? Ela fala que isso é tão doido assim, esse negócio. E aí o Sakabe, ele tenta ensinar alguma coisa para ela, né? Ele fala que, Miwa, me joga aquela água ali, né? Aí ela pega a garrafa e joga para ele, até aqui, né? Aí ele fala, não, o que você fez? Ele falou, eu não falei para você jogar para mim, né? Eu falei, me dá a água, não a bacia, né? Não a garrafa. Aí ela abre a garrafa e joga água na cara dele. Ela joga água na cara dele. E aí a Mei, ela confirma, né, que expandir um domínio sem fechar uma barreira é exatamente isso que ela fez. Ela pega a energia amaldiçoada, que nesse caso a energia amaldiçoada seria o corpo do feiticeiro, né? E ele só joga a energia amaldiçoada no oponente, só que a energia nesse caso tá super manipulada, né? Não é só uma descarga, não é só o tiro, o Granite Blast do Ryu. Isso aqui, será que a gente tem que fazer depois? Tem que fazer uma junta, né? Uma junta Jujutsu para especular como é que o Sukuna tá fazendo esta merda. Porque é capaz desse domínio do Sukuna não ser um domínio de verdade. É capaz do domínio do Sukuna seja só uma liberação absurda de energia amaldiçoada. Que ele manipulou, ele consegue manipular a forma, né? O Gojo já mostrou logo no começo da história, que ele fala, né, que isso é manipulação de energia amaldiçoada e isso é manipulação de técnica, né? Isso é técnica. Quando ele explode uma lata e ele esmaga uma lata. É diferente, né? Diferente o negócio. É possível que o domínio do Sukuna não seja um domínio de verdade. Ou seja um domínio com mais de uma camada, né? Tem essa opção também, mas a gente vai chegar lá. E aí, agora a máquina vem, né? Ela fala que sem um container a água consegue acumular, né? Você consegue pintar no ar, sem uma tela, né? Sem o caule, o raízes, né, ou folhas, uma flor poderia brotar de uma semente, né? Aí ela que fala que é como se ele estivesse usando software sem ter hardware nenhum. Ela que fala que nesse ponto isso é completamente impossível. E eu tenho a impressão de que talvez isso não esteja aqui à toa. Porque o Sukuna é sinistro, mas ele ainda funciona com as mesmas regras. Ele só sabe umas técnicas melhores, mas ele ainda é um feiticeiro ainda. Ele ainda é um feiticeiro. O que ele teve descoberto com as múltiplas despertares que ele passou, né? Porque ele deve ter morrido várias vezes. Pra quem não sabe, aquelas tatuagens do Sukuna é tatuagem de prisioneiro, tá? As tatuagens dele que ele tem. É tatuagem de prisioneiro. Prisioneiro que foi condenado à morte. Então o cara deve ter sido executado várias vezes. A Angel fala que ele teve um despertar só
Mas é provável que ele tenha tido mais de um. É provável que ele tenha tido vários, antes dele ser sinistrão. Ele não deve ter nascido fodão assim. O cara é um estudioso, ele testa as coisas, né? Ele testa as coisas. Ele foi pra testar o 10 sombras, né? Aí ela fala que, a Maki fala, né? O domínio do Megumi também era incompleto e não tinha uma barreira, né? Ele não tinha uma barreira. E aí o Kusakabe ele fala que eu ouvi falar disso antes da promoção, né? De nível. O Megumi aí ia ganhar uma promoção aí. Os caras estavam fazendo uma reunião para o Megumi ganhar uma promoção. Felizmente não foi, né? Aí ele fala que, mas é dito aqui que para ele fazer isso, né? O domínio dele, ele ainda precisava de uma barreira física para ele fixar o domínio dele, né? Então o domínio, esse negócio é coisa pequena comparado com o que está acontecendo agora, né? E aí o Chozo ele fala, mas o Noritoshi Kamo, né? Aí ele fala, Kenjaku, né? Kenjaku, ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer isso. A gente combinou com a Tsukumo, né? A Yuki, de conter a expansão de domínio dele com um domínio simples, enquanto o Tengen desmantelava o negócio por fora. Mas o domínio simples dela foi quebrado num piscar de olhos. Aí ele fala que se ela tivesse expandido o verdadeiro domínio dela, ela teria morrido, né? Ele bota umas reticências aqui, né? Ele não completa. Mas a gente sabe agora que se ela tivesse feito a mesma coisa, ela teria morrido imediatamente. Não teria tido aquela luta toda. Se ela tivesse expandido o domínio dela, o Kenjaku ia quebrar o domínio dela por fora e matar ela. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Gojo aí. Ainda bem que ela não expandiu o domínio dela. Agora que tá todo mundo assistindo, né? O mundo inteiro tá assistindo essa luta, eles vão aprender. Será que... Mas a gente vai chegar na parte do Kakyoin mais pra frente. Inclusive o tema que tá tocando aí é o tema do Kakyoin, Virtuous Pope. O tema do Kakyoin que morreu para descobrir o segredo do ataque do estando do Dio, tá? Para quem não conhece Jojo aí. Tá tocando o tema do Kakyoin porque eu acho que é isso que a gente vai precisar fazer para vencer o Sukuna. Mas vamos lá. Eu ainda não sei qual remix que eu vou usar, tá? Eu não posso usar o tema de verdade porque senão o YouTube vai me ferrar. Eles podiam dar licença para fazer isso. O negócio aqui, mas vamos lá. Aí a Meimei ela fala que não seria uma batalha real de domínio, né? Nessa circunstância. Você tem que levar em consideração também que ao exterior que o domínio pertence, né? Aí ela fala que, mas talvez se ela tivesse expandido o próprio domínio dela, né? Talvez tivesse uma disputa pelo 100% de acerto do domínio da Yuki, nesse caso. Mas, obviamente, não era isso, né? Não era isso, não foi isso que aconteceu. Aí mas a Meimei continua, né? Mas exatamente o que interagiria, quais seriam as interações nesse caso, né? Já que o Kenjaku não tinha barreira, ele estava dentro de uma barreira, e aí o que ia jogar algum domínio com barreira, né? Ia ser uma barreira, o Kenjaku ia ficar no meio ali, porque aí o que ia ter a barreira dela, Kenjaku e o Kenjaku ia ficar ali no espaço entre a barreira dela e a do Tengen, nesse caso. Mas ainda assim, é capaz do domínio sem barreira? Eu tenho essa impressão. A gente vai chegar mais... Eu vou especular esse negócio mais pra frente. E aí a Mio fala que... Quem sabe, né? Quem saberia? Aí ela fala, isso não é literalmente contra, né, o efeito de acerto, 100%? Ela fala que, dado que o efeito 100% de acerto é imbuído na própria barreira, né? Então só poderia interagir com outra barreira. É por isso que com essa discussão aqui, eu acho que o domínio do Sukuna não é um domínio de verdade. Acho que não é um domínio de verdade. Ele não está interagindo. Ele não está interagindo nesse caso. Ele não está interagindo da mesma forma como ele deveria. E aí o Ino, né, ele fala que vocês estão falando de domínio, né, de expansão de domínio, como se fosse algo, como se esse não fosse um negócio que devora uma quantidade absurda de energia amaldiçoada, né? Eles não deveriam evitar usar isso aí para não gastar a energia deles, né?
E aí o Inumaki ele fala, Kaka. E aí o Yuta entende o que ele diz, como. E aí ele falou, é verdade, é o que o Inumaki falou, né? Não existe limite para a energia amaldiçoada do Gojo. E aí o Ino sabe disso, né? O Ino não é idiota. Ele fala que mas isso é só por causa da eficiência, né? Por causa da eficiência. Ele ainda gasta energia amaldiçoada. Só que ele gasta tão pouco que o que recupera naturalmente é maior. E aí nesse caso ele termina sempre no positivo. É ele que fala, mas eu estou trabalhando com a ideia de que ele não está usando de forma normal, né? Porque os caras, o Ino tá falando aqui que se eles estivessem mandando ver esse espremendo todo lá na luta, né? Ele não conseguia, eles eventualmente iam acabar com a energia amaldiçoada deles, né? Provavelmente ele fala aqui que se abrir o domínio consecutivamente assim seria uma história diferente, né? E ele fala, e o Sukuna, né? Aí o Hajime ele fala, irritado aqui, né? Ele fala, ele é irreal, né? Nesse caso, ele fala que a técnica dele é super afiada, a ativação, o modo como ele entra, como ele liga, né? De um modo para o outro usando amplificação e para a técnica dele. Ele fala que se o Gojo Satoru não tivesse os 6 olhos, né? O Sukuna provavelmente já teria ganhado em termos de eficiência em utilizar a energia amaldiçoada. E aí a gente tem mais uma vez o Yuta aí quebrando os sonhos da galera, da galera achando que o Yuta vai salvar o dia, né? O Yuta fala que e mais uma coisa, a energia total dele é muito maior do que a minha. Indo por intuição, eu diria que é mais do que o dobro da minha. Ele fala, em outras palavras, né? Quando vem falando de energia amaldiçoada, né? Não é um fator limitante para esses dois caras aí, para expandir o domínio deles. E a guria bruxinha aqui, eu não lembro o nome dela. Caralho, eu não lembro o nome dela. Ela fala que talvez seja isso. Ninguém sabe, nenhum dos dois deles sabe o que vai acontecer, né? Se o Gojo Satoru e o Ryome Sukuna os domínios deles fossem combater um com o outro, né? O que aconteceria, né? E aí o Higuruma ele interrompe eles e fala, galera, tá vindo, lá vem. Lá vem. E aí a gente corta pra câmera. Os dois literalmente olharam pra câmera e sabem que estão sendo gravados, né? O Gojo, inclusive, com aquela câmera de olho de peixe. Tá parecendo um Fishman de One Piece aqui, o Gojo aqui. Sukuna dá uma olhadela pra câmera também, né? Eles olham pra câmera e eles falam expansão de domínio. E aí o domínio do Gojo fecha. Uma bola preta, mas ele fecha com falhas, né? Como se ele tivesse com dificuldade de conter a energia amaldiçoada que está rolando ali. E aí nisso a gente tem o Infinity, o Limitless Void aqui e o Sukuna em cima do Malevolent Shrine aqui. Ele tá no telhado, né? Ele tá no telhado. Eu fico prestando atenção porque eu tô pensando em Binding Wall e tudo mais. Como é que eles vão derrotar esse cara? Como é que eles vão derrotar esse cara? E aí o Sukuna, depois que ele abre o domínio dele, ele fala, né? Tá perfeitamente pareado, né? Aí ele fala que eles formam um par dentro da barreira do Gojo, né? As duas técnicas de acerto, elas se cancelam uma a outra. O negócio está parado no meio. É uma batalha dos dois lados, né? Expandindo os domínios aí, nesse caso. É bem parecido com aquele visual do anime, né? Que era o negócio que a gente tem aquele negócio que cobre o outro, mas esse aqui deve estar, para quem está vendo de fora, a energia amaldiçoada deve estar certinho, né? 50-50 da esfera. E aí o narrador, ele fala que, eu não sei se esse narrador é o narrador da história ou se é o anunciante, o cara que tá narrando a parada. Eu não sei, eu acho que é o narrador da história. Mas o anunciante entende muito de Jujutsu aqui, né? Entende muito de Jujutsu. Mas ele diz aqui, caso algum deles tome um dano imenso, né? Causando que o domínio dele colapse e quebre,
A outra técnica de acerto vai acertar 100%, vai imediatamente. E aí o Kusakabe ele fala, não é possível, né? Não é possível que isso é real? Tá pareado, né? E a Mei Mei fala que não é possível, não é possível. Eu acho que ele estava esperando isso aqui. Essa página aqui, ela meio que enganou quem estava lendo, né? Porque o que eles estão falando que não é possível é que do lado de fora eles estão vendo o negócio pelo lado de fora, né? A gente estava vendo pelo lado de dentro. Aí eles falam aqui que dentro da barreira eles estão pareados, mas do lado de fora o negócio tá, o domínio do Sukuna tá quebrando a porta. O negócio tá quebrando. Aí ele diz, né, que o alcance efetivo do domínio do Sukuna, ele vai muito além da barreira do domínio do Gojo, né? São 200 metros, galera. Não são 200 quilômetros, não. Nos spoilers eu achei que fosse 200 quilômetros, mas 200 quilômetros seria um absurdo, né? São 200 metros só. Aí o narrador continua, né? A barreira de um domínio, e aí o Yuji, que já quebrou barreira de domínio por fora, né? Ele fala que é fraca contra ataques por fora. E aí a barreira começa a quebrar. Começa a quebrar por fora. A barreira pulveriza. A barreira pulveriza e o Malevolent Shine do Sukuna ele cai no chão. Eles caem no chão. O Malevolent Shine do Sukuna é um bagulho físico, tá? Parece que isso é um bagulho físico aqui. Por isso que isso também eu tô tendo flashback de Naruto nessa merda. Flashback de Naruto porque tem um dos estilos, é o estilo luz ou o estilo sombra de Naruto, que eles conseguem criar coisa do nada. Aquelas correntes do cão Uzumaki é estilo luz, né? Acho que é estilo luz. Que eles conseguem criar coisa do nada, porque o Sukuna praticamente consegue criar um prédio usando energia amaldiçoada. Aqui. O Malevolent Shine ele cai no chão, ele faz um impacto aqui, né? Depois que ele estava flutuando na barreira do Gojo. Só pela força, né? Pela força da energia amaldiçoada deles, mas desse jeito, quando ele quebrou a barreira, o bagulho cai no chão. E o Gojo não fez nada. Isso aqui, eu tenho a impressão que isso aqui são alguns segundos, né? Porque é dito que na hora que a barreira quebrasse, a técnica de 100% de acerto ia acertar com certeza, né? Porque o Gojo, ele saiu da... Quando o bagulho quebrou, ele não tá mais usando o sinal de mão. O sinal de mão do domínio dele. E o Sukuna continuou com o sinal de mão. E aí o Sukuna tá olhando dele de cima, né? Ele dá uma olhadela assim. As coisas de trás do Gojo já começam a se desmantelar. As partículas de trás, na parte de trás, começam a desmantelar já. E aí o Sukuna dá uma olhadela e o Gojo toma um corte no pescoço. Pô, tomou um cortão no pescoço. E pela posição do sangue, né? O corte veio pela frente mesmo. Veio pela frente. E o Gojo fica com a cara assustadaça. Ele fica meio assustado, fica meio surpreso. E tem a nota do editor aqui que fala que a barreira do mais forte, né? Ele usa entre aspas agora. No capítulo anterior ele não usou mais forte como entre aspas. Não. Agora entre aspas foi quebrada, né? A lâmina selvagem quebrou o inquebrável. Nesse caso. Não quebrou o inquebrável, tá? Porque qualquer um aparentemente conseguiria quebrar essa barreira por lá de fora. Mas esse é o final do capítulo. Tem umas coisas que a gente tem que comentar aqui. Esse é o final do capítulo. Gojo aparentemente morreu. A batalha mais esperada aí. Durou 3 capítulos só. Estranho isso aí. Mas a gente tem que ver como é que isso vai continuar. Porque se o Gojo morreu mesmo, a gente tem algumas opções aí. Se o Gojo morreu mesmo, ferrou, né? Ferrou. O único jeito de derrotar esses caras aí vai ser com alguma mutreta, porque não vai ter como derrotar esses caras na porrada. Eu preferiria que fosse uma porradaria. Seria mais maneiro. Principalmente porque a gente poderia ver mais variações de técnicas e tudo mais, né? Eu queria ver o Gojo usando a propriedade da energia amaldiçoada. Como se o Sukuna, né, usando a propriedade da energia amaldiçoada. Também, tipo o Hakari, tipo o Hajime. Mas eu acho que isso não são técnicas que eles são proficientes, né? O Sukuna, ele é inteligente, mas ele precisa testar antes.
Eu preferia que terminasse na porrada, mas aparentemente o Gojo já foi. E se ele foi mesmo, esse bagulho tá... Eu tô tendo um flashback de Naruto aqui, porque se o Sukuna for... O Yuta já falou que ele não dá conta, né? O Yuta já falou que ele não dá conta, o Sukuna tem quase o dobro da energia amaldiçoada dele. O domínio do Yuta... O Yuta também ficou chocado que o domínio do Sukuna não tem barreira, então o Yuta também sofreria o mesmo problema aí. O Hakari também. A Maki, talvez... será que a Maki consegue se desviar? Se desviar do corte? Do Clivar? Do Clivar 100% aí? Sukuna, será que ela consegue desviar? Ela consegue tancar? Não sei. A Maki seria a nossa carta na manga aí. A Maki é a arma dela. Se alguém pegar a arma dela e conseguir usar, será que consegue usar? Não sei. Mas se o Gojo morrer aí, galera, não tem como derrotar o Sukuna. Não tem como derrotar o Sukuna na porrada, de forma que traga satisfação pra gente. É capaz desse bagulho terminar narutando, entendeu? Do Sukuna ficar tão poderoso que aí a única opção seria o próprio Gege usar o roteiro pra derrotar o Sukuna aí. E rolar um negócio tipo Naruto, de aparecer o Black Zetsu. E Jujutsu Kaisen já tem um Black Zetsu, que é o Kenjaku. O Kenjaku é o tramóia aí, que tá tramando com planos mirabolantes desde o começo. O Sukuna é filho do Kenjaku, filho de todos nós. Sukuna. Kenjaku fez o primeiro corpo do Sukuna, o Kenjaku era copincha do Tengen. Tengen tinha barreira aí. Kenjaku deve ter estudado barreira com o Tengen junto, né? Kenjaku sabe do Sukuna, Kenjaku tem vários planos pro Sukuna, tem um Bind Vol com o Sukuna. Kenjaku é o pai do Yuji aí, a mãe na verdade. A mãe na verdade, foi ele que fez o negócio. Então, eu tô com muito medo do Sukuna ficar tão poderoso e aí do nada ele tomar uma facada pelas costas e o Kenjaku comer ele, devorar ele, assimilar ele. E aí o Kenjaku ser o arauto de uma Kaguya aí de Jujutsu Kaisen. Espero que não. Porque isso seria uma bosta. Mas a gente tem que ver aqui. A gente tem que ver como é que eles poderiam sair dessa, né? Eu vi a galera dos comentários estava falando sobre técnica reversa, né? O Gojo normalmente ele tá usando sempre técnica reversa no cérebro dele, pra ele aguentar a carga de informação que vem com os 6 olhos, né? Mas é só no cérebro. Eu não sei se ele conseguiria focar dessa vez. Será que quando ele abriu as mãos ali, ele tá com esse olho esse olho esbugalhado, ele já tava focando a técnica reversa ali pra ele? Será? Não sei. Mas tem a técnica reversa. O problema é que se cortar a cabeça do cara, ele desmaia. É bem parecido com aquele filme Aprendiz de Feiticeiro da Disney, do Nicolas Cage lá. Que os caras são feiticeiros, eles usam magia, mas a fraqueza deles é a eletricidade, porque quando eles tomam choque, eles não conseguem, por causa dos músculos e do cérebro, eles não conseguem concentrar para usar magia. O cara tomar um cortão no pescoço assim é complicado. Outra opção que eu tinha era do reforço de corporal, usando a energia amaldiçoada, né? O Gojo tem de sobra. E eu acabei ficando na dúvida nesse capítulo se a amplificação de domínio, né, funcionaria genérica para ele. Será que a amplificação de domínio consegue negar o Clivar? A gente não tem como saber isso, né? Por enquanto esse bagulho não foi testado ainda. Se a amplificação de domínio, se o Gojo for usar. Porque ele não mostrou ele usando em momento nenhum. Porque o infinito dele é basicamente isso melhor, né? Mas vai que ele puxa uma amplificação de domínio. Eu fui checar a luta do Megumi com o Regis, tá? Por causa da Hollow Wicker Basket, que é
aquela técnica, mas é dito lá que é só um protótipo, a versão antiga, dos tempos antigos do domínio simples, né? Eu chequei também a luta do Moguruma, do Moguruma com o Yuji, e o Tengen fala, né, que os domínios eram mais simples e tudo mais. O negócio da barreira do domínio era só para assegurar que o pessoal que estivesse dentro seguisse as regras do duelo ali, né? E aí foi depois que foram evoluindo para esses domínios de 100% de acerto que mata de repente, mata de uma vez. Mas antes era só um duelo, as regras do duelo, né? Para focar 100% no duelo. A Hollow Wicker Basket, aconteceu a mesma coisa. É um reflexo dessa luta aqui e do que aconteceria da luta com a Yuki, porque o Megumi ele usa o domínio dele, né? E o Regis, esperando o negócio da barreira, ele usa a Hollow Wicker Basket para neutralizar a barreira do domínio. Neutralizando a barreira, ele neutraliza a técnica de 100% de acerto, né? Ele ainda teria que lutar dentro, na porrada, mas ia neutralizar a técnica de 100% de acerto. Só que, e aí o Megumi fala, né, que o domínio dele não tem barreira. Não tem uma barreira de verdade. Então, o Hollow Wicker Basket falhou nesse caso, né? Aí o Regis ele desliga a Hollow Wicker Basket dele. Eu tava pensando se tivesse alguma forma de usar, né? De usar a técnica reversa, cobrir o corpo com técnica reversa. Meio como o Tranquil Deer das 10 sombras, né? Que o próprio Sukuna usou, faz, né? O veado das 10 sombras, ele faz isso. Ele cobre tudo, ele meio que dá um pulso de energia positiva ali, usando técnica reversa, e ele dispela, ele quebra todas as técnicas amaldiçoadas. Ele quebra o que está imbuído em objeto, e ele quebra o que está imbuído no corpo da pessoa, né? As técnicas, ele quebra isso. O veado das 10 sombras consegue fazer isso. Será que o Gojo conseguiria? Será que os Vingadores do Yuta aí conseguiriam puxar um negócio desse? Porque não dá pra contar com a galera usando domínio aí contra o Sukuna, porque eles não poderiam usar ao mesmo tempo. Ia ter que ser um domínio só. A gente já viu o que acontece quando uma galera muito poderosa usa o domínio ao mesmo tempo perto um do outro, né? O negócio quebra e a energia é desperdiçada. Não teria como eles se coordenarem para usar esses domínios tudo junto, porque os domínios cancelar um ao outro. Ia ser uma merda. E aqui, o que chega a parte do Kakyoin nesse caso, porque se o Gojo morreu mesmo, a história mais pra frente vai ser a galera tentando descobrir qual o segredo do Malevolent Shrine, aí do Sukuna. Como é que derrota esse negócio? Como derrotar esse negócio? Eles não tem mais como pedir ajuda pro Tengen, que o Tengen agora tá no estômago do Kenjaku. E esse seria o segredo. E se o Gojo morrer mesmo, mas ele deixar esse negócio dele ficar olhando pro Sukuna, né? E se ele tomar o negócio de propósito? Ele tomou o negócio de propósito para ele tentar ver a brecha na técnica do Sukuna. Porque tem a parte que eles falam que é impossível, né? Pintar sem um domínio que pinte sem usar uma barreira, né? Sem usar uma tela. E se a barreira do Sukuna, o domínio do Sukuna realmente tem uma barreira, só que a barreira está escondida? É dito alguns capítulos atrás que parte da luta de Jujutsu é você enganar seu oponente, né? Enganar seu oponente, você omitir ali os passos para ativação de técnica e tudo mais. E se o Sukuna tem uma barreira? O alcance dele é 200 metros, galera. E se todos eles estão dentro de uma barreira gigante que não dá pra ver? E aí, no caso, ele tá esperando que os caras não consigam abrir um domínio de 200 metros. É 200 metros o raio ou é 200 metros o diâmetro? Pô, se for 200 metros o raio, né? É 400 metros de diâmetro. Mas existe essa opção
Talvez o Gojo, em vez de ser o cara que ia detonar o Sukuna, em vez de ele ser o boi de piranha e ele morrer assim, ele seja o cara que seja o sacrifício aí para descobrir a técnica, o segredo da técnica do Sukuna. Porque essa parte me lembrou muito Kakyoin. O Sukuna é praticamente invencível, todos eles estão conversando. O Sukuna é invencível, o que ele faz é impossível. E aí o Gojo meio que tá dando uma olhadela assim pra ele. E aí ele toma um corte na cara, ele toma um corte no pescoço. Qual é o segredo do Sukuna? E se a barreira for subterrânea? E se a barreira for subterrânea? Eu tava olhando o lance das Jokais, né? As Jokais e as Bonkais, que são as barreiras do Tengen. A gente nunca viu o Sukuna usar o Malevolent Shrine fora do Japão, né? Será que ele consegue usar o Malevolent Shrine fora do Japão? E se o domínio dele, do Kenjaku, não tem barreira porque é ancorado em outra barreira, uma barreira já existente? É possível que seja assim, entendeu? E nesse caso, para derrotar ele, teria que quebrar a barreira, né? A Jokai, as Bonkais do Tengen. Quebrar a barreira. Se for esse caso, eles vão ter que viajar para ir quebrar as 4 barreiras. As 4 principais. É dito que tem outras, tá? Eles falam que o negócio ia ficar infestado de maldição, principalmente nessa hora que tá todo mundo com medo, né? Energia negativa tá forte. O mundo todo já sabe o que tá acontecendo aí. Mas se for isso, o próxima conflito da história vai ser eles tentar descobrir qual o segredo do Sukuna. Porque o Yuta e os Vingadores do Yuta aí já mostraram que não dão conta. E a gente não sabe se a Maki consegue tancar essa merda. Será que ela passa ali desapercebida para lutar contra o Sukuna? Acertar ele, enquanto o resto da galera tenta prender o Sukuna em vários domínios simples? Para filtrar a energia dele o máximo possível aí, para esgotar o cara? Tem outra possibilidade também, né? Tem outra possibilidade, a possibilidade do Megumi, desse corte ter sido superficial, porque o Megumi acordou e diminuiu a descarga de energia do Sukuna em 10%, para 10% de novo, igual ele fez na luta contra o Yuji, né? Quando o Sukuna cortou o Yuji todo, mas os cortes foram superficiais, só perdeu uma orelha. Pode ser isso também, Mas se o Gojo perder mesmo, se abraça aí pra evitar uma narutação aí, pô. Pra evitar uma narutação. Porque o Kenjaku já é o Black Zetsu. Ele já tá tramando por tudo aí. Tá tramando por trás de tudo aí. Se o Sukuna ficar poderoso demais e a galera aí não tem jeito, vai ter que ser uma tramóia pra derrotar ele. Os caras vão ter que lutar tramóia contra tramóia. O problema é que o Kenjaku tem muito mais experiência com tramóia do que eles. Então, é só enganando os caras, usando o próprio ego deles, né? Se fazer o Kenjaku ou o Sukuna subestimar eles aí. Se eles conseguirem fazer eles subestimarem, talvez tenha uma forma de mandar uma tramóia aí. Mesmo nesse lance da nova técnica do Yuji, né? Mas, porra, se o Gojo queria acordar o Megumi aí, que tá muito rápido, galera. Foram 3 capítulos só. Tá faltando coisa. Mas é isso, esse foi o capítulo. A gente tem que esperar. Eu tava pensando em fazer um vídeo compilando todas as opções, né, de como a gente derrotaria o Sukuna nesse caso. Mas eu tenho que esperar, é melhor esperar a semana que vem, já que não tem pausa, né? Eu vou esperar o capítulo da semana que vem para ver o desfecho disso aí. E se o Gojo morrer mesmo, aí a gente vai para a sala de guerra para estrategizar, para fazer uma estratégia aí pra gente derrotar o Sukuna, porque eu acho que vai vir feiticeiro do mundo todo, hein? Se o Gojo for derrotado, vai vir feiticeiro do mundo todo aí para ajudar.
Porque o Sukuna é uma ameaça ao mundo inteiro. É uma ameaça ao mundo inteiro. E o mundo inteiro tá vendo essa porra. Mas é isso. Esse foi o capítulo. Esse foi o review do capítulo. Deixem aí. Podem dar uma desabafada aí. Eu sei que tem uma galera que tá muito nervosa ainda por causa do Gojo. Tem uma galera que tá nervosa por causa do Sukuna. Tem uma galera que tá nervosa por causa do Megumi. Eu tô com medo do Yuji não ter ficado forte o suficiente pra vir numa revanche. Ele ter que botar uma motreta aí pra derrotar o Sukuna. Porra, a gente tava esperando o Yuji vir na porrada. Existe a possibilidade também do Gojo morrer. E aí ele dá um pedaço dele pro Yuji comer. Pro Yuji absorver o poder do Gojo. E aí vai ser o Yuji com o poder do Gojo. Pelo menos com a propriedade, né, da técnica do Gojo. Pro Yuji ficar mais poderoso. Se vier nessa bosta do Yuji ficar comendo as coisas, comendo o resto de gente, pra ele alcançar um super poder e comer o Sukuna. Imagina, ele comer o Sukuna, isso obviamente vai ser uma merda também, porque vocês vão lembrar de Fairy Tail. Lembra do Natsu comendo a chama, sempre aquele final de bosta do Natsu comendo uma chama nova e mandando o bafo do dragão e propriedade especial. Agora o Yuji vai comer o Gojo, vai mandar o Black Flash, o bafo do dragão infinito. Vai ser uma merda. Isso seria uma merda. Isso seria uma merda, cara. Isso seria uma merda. Mas é isso. Podem desabafar, podem deixar o que vocês estão esperando pro próximo capítulo. Quarta-feira a gente tá aí de novo. Talvez eu faça alguma coisa de One Piece, porque o capítulo de One Piece também veio com várias informações, né? Várias coisas também, tá pegando fogo com One Piece. E a gente vai ficar sem One Piece por quase um mês. Mas Jujutsu persevera. E é isso. Se você curtiu, considere deixar um like aí, que me ajuda bastante. Se você gostou do meu trabalho, considere se inscrever. Eu tô aqui toda semana. E é isso, pessoal. Valeu aí e até a próxima.